Marcelo Soletti, presidente da EPTC, bom dia. Vintes da Rádio Guaíba. Marcelo, como vocês da Prefeitura recebem essa situação de o sistema vai entrar em colapso a curto prazo, que foi uma das frases ditas ontem também aqui por Gustavo Simeonowski? Bom, a gente vem desde o início da gestão aí colocando a situação do transporte coletivo. O prefeito, desde o primeiro mês, já buscou trazer o máximo de transparência possível, mostrar os dados. A gente criou um site simulando a tarifa, mostrando para as pessoas como é que ela é calculada e mostrando os dados que são bastante alarmantes mesmo. Hoje, Porto Alegre é a segunda capital com o maior número de isentos. E ela se torna a primeira a partir do momento que a gente vê que São Paulo, só esse ano já botou 3,5 bilhões de subsídio na tarifa. Então, a média nacional hoje é 21% de isentos. Porto Alegre, no ano de 2016, estava com 35% e nós vamos bater no final deste ano em torno de 36%, 37%. Ou seja, cada vez tem menos pessoas pagando e quem paga essa conta. Tem uma informação que... Mas quem aceitou pegar e fazer o transporte em Porto Alegre aceitou com essas isenções, porque isso aí está no contrato da licitação. Bom, na verdade, todas as isenções elas estão previstas no contrato. O que acontece? Com o passar do tempo, a situação cada vez vem agravando mais. Hoje nós temos uma crise econômica no país, uma retração, que as pessoas estão tentando optar por outras alternativas. As pessoas também têm a questão do desemprego, a insegurança, os próprios aplicativos que também deram uma outra oportunidade, uma possibilidade de concorrência, então inclusive com o transporte coletivo ou com o seletivo por lotação. Então assim, o cenário, ele ocorreu uma mudança. A queda, nunca houve uma queda tão grande como de um ano para o outro. Geralmente ela fica em torno de 3%, 2%, no máximo 4%. Esse ano nós temos uma queda de 11%. Então, assim, realmente há um desequilíbrio e esse desequilíbrio ele vai refletir principalmente na próxima tarifa. Mas esse desequilíbrio se deve a uma licitação mal feita? Porque a crise não é novidade. A crise... E outro negócio, quando eu aceito concorrer em uma licitação, apresento proposta à licitação, eu devo ter calculado, inclusive, questões como crise. Na verdade, o país já vivia em crise. Ninguém dizia assim, olha, em 2017 o Brasil vai crescer 5%, 10%. Não, ninguém dizia isso ano passado. Qualquer economista que você conversava já dizia, olha, se crescer, eles colocavam se crescer, cresce muito pouco. Exato. Não, na verdade, assim, a licitação ela iniciou em 2014, através da determinação judicial para se fazer essa licitação em 120 dias, com dados de 2014. 2015 nós tivemos a entrada, era um ano de Copa do Mundo, a economia estava aquecida no país, né? Em 2015 começou a diminuir o poder econômico do Brasil, em todos os níveis, estadual, municipal e federal. Tivemos a entrada em 2015 dos aplicativos, especialmente em novembro de 2015 em Porto Alegre. 2016 nós temos o cenário econômico bastante agravado aí, que a crise chega no estado, e a questão também da insegurança. Então é um conjunto de fatores e a projeção é feita já das empresas que participam das licitações em torno de 3%, 4%, que é a média, 2%, 3%, 4%. A gente calcula geralmente em 3%. 11% ninguém imaginava que fosse chegar nesse nível de perda de passageiros. Então, o que Porto Alegre difere das demais cidades? Especialmente a questão da isenção. A isenção ela está totalmente fora da curva média. Tem cidades no Brasil que a isenção é 9%. E assim, eu vou te dar só um exemplo para mostrar que as coisas estão mudadas. Hoje nós temos uma isenção que é dos 60 aos 64. Essa isenção ela foi feita em 85 pelo ex-ponteiro direito do Inter, Valdomiro Vaz Franco. A expectativa média do porto-alegrense era 62 anos. Então foi concedido dos 60 aos 64 essa isenção para quem recebe até 3 salários mínimos. Hoje a expectativa média de vida do porto-alegrense é 74 anos. Então a pessoa vai poder se beneficiar a partir dos 65 já através da Constituição e da Lei do Idoso do transporte gratuito. Essa lei, ela precisa ser revista. O que a gente propôs? A gente propôs que as pessoas que têm o benefício, que já botaram na sua renda familiar ali a concessão desse benefício, permanecem, mas não conceder mais para mais pessoas utilizarem esse benefício, porque isso impacta também na tarifa. Então, a Prefeitura fez um encaminhamento à Câmara de Vereadores para se discutir uma série de isenções. É importante porque
cada vez mais a tarifa vai ficar mais cara, a gente vai ter um valor muito próximo a 4,60, 4,70 provavelmente em fevereiro de 2018, e cada vez mais o preço vai afastar o passageiro. Então essa tendência realmente é agravar, cada vez mais aumentar a queda de passageiro, e a gente tem tentado buscar alternativas aí e esperamos aí já estar nos próximos dias apresentando algumas melhorias que a população possa sentir que o transporte tem possibilidade de melhorar, também para uma forma de tentar atrair esse pessoal que acabou deixando de utilizar o ônibus, voltar a utilizar, e aí com mais pessoas utilizando e pagando, a gente possa tentar voltar um pouco na questão da tarifa, diminuir o aumento ou tentar manter... Diminuir o aumento não, né? Peraí um pouquinho, diminuir o aumento não tem que aumentar, né, Marcelo? Se você está... Não, você só um pouquinho. Eu até acho que você está defendendo... Olha, sinceramente, parece que eu estou conversando com o pessoal da ATP, não parece que eu estou escutando o pessoal da ATP, tia. Não, o ideal é diminuir a tarifa. A tarifa 4,5 ela é muito cara. Ah, bom. A nossa tarifa, olha... Mas não é o ideal, né? É que se acabar a isenção para várias pessoas, tem que cair o preço, né? Tem que derrubar o preço. Isso, mas bom. A ideia é essa, tipo, quanto mais pessoas vierem a pagar, cair o preço para diminuir cada pessoa, todo mundo pagar menos. Só que a gente sabe que todos os outros demais preços sobem. Pô, se a gente conseguisse chegar em fevereiro e dizer assim, nós vamos manter a tarifa ou vamos diminuir, pô, ia ser um fator histórico, seria bastante importante. Fato. Seria um fato Vocês histórico. tentaram pelo fim da segunda passagem. A segunda passagem estava calculada na licitação. Exato, estava calculada na licitação também a questão da segunda passagem. Então, não tem que cortar. Ou corta e diminui o preço. É que assim, Felipe, a questão do cálculo, como é que é feito o cálculo da tarifa? O cálculo da tarifa é o resultado, o que foi o gasto da operação de um ano até o outro, então assim, e dividido pelo número de pessoas que pagaram. Então assim, a tarifa, a segunda passagem sendo paga 50% em relação ao passe antecipado e ao vale transporte, ele traria mais pagantes para o cálculo final lá em fevereiro. Em fevereiro nós íamos ter um acréscimo de pagantes e na hora de dividir o custo nós teríamos um valor menor para a tarifa. Então assim, porque assim, eu só consigo saber se realmente se vai ter esse acréscimo se realmente as pessoas continuarem andando. Então tipo, esse cálculo aí, a gente ele pode ser até projetado, mas assim, eu preciso da confirmação lá em fevereiro, porque em fevereiro eu vou ter todo mundo que andou nos últimos 12 meses e o custo. Como 50% pago a mais, ele aumenta o passageiro equivalente pagante para dividir na hora do cálculo e eu consigo reduzir ainda mais a tarifa. Então, o cálculo da tarifa técnica, né? Tá. Tem uma questão que é a seguinte, ontem, e é a manchete do site da Guaíba, sistema vai entrar em colapso. Se o sistema entrar em colapso, quais são as punições, né, aos transportadores, seja Carris, que também está uma porcaria o serviço, né, seja aos privados? Porque afinal de contas tem um contrato a ser seguido. Quem usa ônibus em Porto Alegre vê que o contrato, olha, tá ruim a situação, hein? A licitação, vou te dizer, prometia mundos e fundos. Vocês são os guardiões da licitação. Vocês estão nesse momento na IPTC. Como é que faz? Não, realmente a qualidade que se pensou na licitação, ela não foi posta em prática. Ela está bem aquém do que se imagina, do que se deve oferecer ao cidadão que usa o transporte coletivo. Isso não resta dúvida nenhuma. E se realmente entrar em colapso e as empresas deixarem de prestar o serviço, com certeza terão todas as penalidades e os processos administrativos para responderem, e o que pode causar é a impossibilidade de licitar novamente, participar de outros processos de licitação e viabilizar o segmento das empresas em outras licitações, né? Eu tô sem... Tem que se fazer uma nova licitação, né? Eu tô sem a licitação e não consegui acessar, eu acho que eu tô indo pelo caminho errado aqui. Mas quais são as punições previstas, né? Chega a ter multa pecuniária, além de perder o serviço, mas tem multa ainda para pagar, não tem? Sim, tem multas, e inclusive por má prestação de serviço também existem multas, né? Existem multas quando pela má prestação de serviço, por exemplo, a gente tem a multa por não cumprimento de tabela horária. Tem a multa, que é a multa administrativa, uma multa de transporte, e além dessa multa tem um processo que a gente abre de penalização e tem mais uma multa em cima da receita recebida. E ao final, ainda nos critérios de qualidade, tu ainda tem a redução do repasse desses valores para as empresas. Então, se a empresa não atingir dos 7 critérios
critérios de qualidade, mais de 50% deles, inclusive, ela tem perda na sua receita. Isso a gente já vai ter a partir de 2018, essas aplicações de perda de receita por baixa qualidade de serviço, além das multas, né? Tá. Hoje, qual é o valor das multas aplicadas e qual é o valor das multas recolhido? Porque o negócio é 10 milhões em multa, vai ver pagar 1, 2, 3 milhões, não sei, eu estou dando números redondos, mas você tem uma ideia das multas aplicadas e do efetivo pagamento? Bom, eu não tenho o valor exato aqui para te falar, Felipe, mas assim, em torno de 20% das multas, elas estão pagas, né? O que acontece? Existe um processo administrativo, defesa e depois recurso. Então, e aí depois chega o momento de fazer o pagamento, que é quando tem que fazer uma vistoria no ônibus, ela fica bloqueada por ter uma multa aberta, né? Então, assim, em torno de 20% das multas hoje elas estão pagas. Esse ano a gente deu até a metade do ano 5.400 multas por não cumprimento de tabela horária, ônibus sem condição de limpeza, falta de vistoria, uma série de autuações, e em torno de 20% delas, de 15% a 20% delas estão pagas, e as demais eles esgotam os prazos administrativos que todos têm direito de fazer. Então eles alegam condições ao trânsito, por isso que eu não consigo cumprir a tabela, e são situações que geralmente ao final a gente comprova que não foram verdadeiras. A gente mantém as multas e, em último caso, se a gente não conseguir fazer a cobrança administrativa, porque não é uma que bloqueia algum tipo de serviço aqui dentro, ingressamos judicialmente para fazer essa cobrança também. Tem acontecido isso? Tem acontecido isso. Amém. Bom, Marcelo, essa situação envolvendo, nesse caso, uma declaração desse nível, né? O sistema vai entrar em colapso, leva vocês de alguma forma a entrar em contato com a ATP hoje, né? Leva vocês a uma nova mesa de negociação. Quais são as providências que serão adotadas? Bom, a gente já vem acompanhando, a gente já tem ciência dessa dificuldade que... E especialmente, Felipe, o que acontece? Não é a questão da defesa das empresas de ônibus. Houve uma queda muito acentuada de passageiros, 11,49%, e no Brasil tem cidades também que estão com 8%, 9%, 10% de queda, não é só Porto Alegre. Então, a gente tem se reunido com outras cidades do Brasil, a cada 2 ou 3 meses a gente tem participado dessas discussões. É uma preocupação nacional a questão do transporte público, não é só Porto Alegre, e isso a gente participa da Frente Nacional dos secretários de mobilidade, da Frente Nacional dos prefeitos, por isso que há um movimento de criação de outras fontes de subsídio, outras alternativas. Tem uma série de frentes aí para tentar recuperar o transporte coletivo que vem encarecendo e perdendo qualidade. Então, a gente tem ciência do que eles estão colocando, não é nenhuma novidade, a gente vem trabalhando para apresentar, e nós vamos apresentar nos próximos dias alternativas de melhoria, ainda em 2017. A gente fez o encaminhamento das legislações que poderiam, de alguma forma, impactar no alto nível de isenção, inclusive o Conselho Municipal de Transportes Urbanos, o CONTUR, inclusive se manifestou, fez um indicativo dizendo que há uma preocupação muito grande em relação à isenção. Porto Alegre está fora da média, a média é 21%, tem cidades com 9%. E o que acontece, Felipe? A isenção não é um problema da empresa, é um problema do cidadão. Hoje o cidadão poderia pagar em torno de R$ 2,70, R$ 2,65 e está pagando R$ 4,05, porque ele paga, eu e tu estamos pagando a passagem de mais alguém. Marcelo, então, assim, porque... quem ouve esse programa sabe que eu já disse isso várias vezes, eu segui repetindo. Eu acho que tem muita isenção, ponto. Tem uma questão que é a questão da longevidade do brasileiro que ampliou, tem que ser revista em vários casos, ponto. Agora, não é esse papo olha, tá caindo a segunda passagem, estamos diminuindo a isenção para segurar aumento. Não, é para derrubar o preço, né? É para derrubar, é isso que tu tá dizendo. De 4,5 iria para 2,65. Então tá. Então vamos colocar esse valor. Agora, depois, o que acontece no Brasil é, olha, nós cortamos aqui, mas veja bem, o aumento era para ir para 4,50, mas nós vamos deixar em 4,10 ou em 4,15. Veja bem, era para ir para 4,50. Não, né? Tá, não, deixa eu dizer assim, que tem isenções que a gente não consegue mexer, né? Não, perfeito. 65 anos, ela é constitucional, é um direito do idoso, né? Então, eu vou dizer, isso até, eu tô dizendo, isso foi uma situação que foi levantada em Brasília e nessa discussão dizer, olha, mas houve a longevidade, e hoje, se tu for ver, as pessoas continuam andando de ônibus aos 65, 66, estão plenamente ativas, inclusive até trabalhando. Sim. Então, assim, tá havendo essa questão da mudança das idades, já foi inclusive levantado isso, que o perfil das pessoas e a longevidade mudou. Então, assim,
assim, o nosso trabalho, com certeza, é para não ter uma tarifa de 4,5. É uma dificuldade muito grande, até porque o transporte tem um custo, as pessoas que pagam 4,5 é muito caro, estão saindo, estão procurando outras alternativas, ou não estão andando de ônibus, ou estão procurando a bicicleta, que tem tido um grande avanço em relação ao modal cicloviário, né? Então, o nosso trabalho aqui é para não subir passagem, só que a gente sabe da dificuldade, os projetos de lei que foram encaminhados para a Câmara provavelmente vão ficar só para o ano que vem. Então, assim, da nossa parte, novas medidas vão ser propostas aí nos próximos dias, tá? Com qualificação, com melhoria, para tentar atrair esse passageiro, retornar ao sistema e a gente poder ter uma divisão mais justa entre as pessoas, porque realmente hoje uma tarifa que poderia ser R$ 2,70, R$ 2,65, a gente pagar R$ 4,5 realmente pesa, né? Pesa para mim, pesa para ti, pesa para quem efetivamente paga. Bom, tem isenções que são justas e acredito que sempre vão permanecer e ninguém vai mexer. Agora, tem situações que eu acho que está na hora da gente rever, né? Marcelo Soletti, presidente da IPTC, obrigado ao senhor aí, vamos continuar tratando do assunto e vamos saber essas medidas que estão a serem adotadas nos próximos dias. Obrigado aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe, estamos à disposição, uma pauta que vai dar bastante assunto ainda para a gente conversar aí pelos próximos dias. Não temos dúvidas sobre isso, viu? E a polêmica vai ser grande. A minha posição, eu acho que é de boa parte da nossa audiência é o seguinte: tem que mexer. Agora, se é para mexer, é para cair. Não é para pegar e simplesmente ficar nessa olha, estamos mexendo, mas o valor vai ficar igual e isso já é bom demais. Não, né? Não, precisa tem que melhorar a qualidade. Coisa para melhorar e o serviço tem que se ajustar ao que a população espera, né? Tá certo, obrigado aí. De nada, estamos à disposição. Sinal da Guaíba vai marcar 10 horas. Futebol, Jurandir Soares, outras informações depois do intervalo. Teve um ouvinte aqui, eu dei uma rápida olhada aqui nos ouvintes, o Garcia. Até parece que tu anda de ônibus. Olha, o meu tri tá lá no meu Facebook. Entra lá, facebook.com/Felipe Vieira. Tem um tri meu lá, porque essa discussão comigo já é velha. Não vem com esse papo aqui, com esse papo lá. Esse papo pra mim já é velho, né? Tô tranquilo.